Nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto muito importante e muito sério. Nós vamos falar hoje dos 7 principais erros que causam acidentes em instalações com energia solar. Então, se você é daquela pessoa que para você só o preço interessa em uma negociação, na hora de procurar um fornecedor, ou se você para vencer uma concorrência faz de tudo para ser sempre o mais barato, eu tenho alguns recados para você. Porque os erros que a gente vai comentar aqui, eles podem ter consequências desde pequenos prejuízos materiais a grandes prejuízos materiais e até mesmo vidas que podem ser perdidas com esse tipo de acidente. Então assiste esse vídeo até o final com bastante seriedade e vai sempre levando em consideração. Saiba que para evitar cada um desses erros você vai ter um pequeno custo a mais naquilo que você está orçando. Então, se você é o mais barato porque não cumpre algum desses requisitos, então repense a forma que você está trabalhando e busque otimizar outros processos, mas nunca abra mão de produtos de qualidade, processos seguros e um treinamento adequado. Então, vamos falar de energia solar? Você deve ter reparado que já habilitou aqui embaixo do vídeo um botãozinho para você se tornar membro do nosso canal. Então, se você quiser ajudar, contribuir, me incentivar de alguma forma a continuar trazendo conteúdos que possam ajudar e contribuir com vocês quanto instaladores e profissionais sérios do mercado de energia solar, então clica aí, dá uma olhada, tem desde valores bem pequenos só para você dar uma ajuda aí, um agrado, tem valores maiores onde eu vou disponibilizar vídeos exclusivos, algumas lives exclusivas, né, alguns encontros exclusivos entre nós, e conteúdos até acima, onde você, além de tudo isso daí, vai ter acesso às planilhas que eu uso aqui, que estavam disponíveis só ali no curso, eu trouxe também para os membros do canal, entre outras vantagens. É só você clicar aí, vai aparecer tudo, você confere e escolhe o que eu posso fazer para te ajudar como membro e você também nos ajudar aí com essa contribuição. O primeiro erro que eu trouxe aqui para a gente comentar é sobre o treinamento inadequado para os profissionais da instalação. Então, infelizmente, esse tipo de erro é o que gera algumas manchetes e notícias, como a gente tem visto, eu estou colocando aqui na tela. Então, esse é um tipo de erro que é muito sério, que é muito grave, porque você pode desde ter um sistema que vai operar mal, vai funcionar mal, não vai entregar aquele rendimento que você prometeu para o seu cliente, quanto você pode ainda ter um acidente com o seu funcionário, com o seu colaborador ali. De repente uma pessoa sobe num telhado sem saber, sem estar treinado, não tem noção de como que se faz um trabalho em altura, não tem NR35, não tem noção de trabalhos com eletricidade, NR10, vai lá, se expõe a riscos por falta de conhecimento, ou pior ainda, né, por falta de utilizar corretamente os EPIs e os EPCs, acaba sofrendo ali um acidente, uma fatalidade. E aí a gente pode até falar sobre prejuízos materiais, sobre prejuízos para o dono da casa, do imóvel, seja um comércio, ou para até o integrador que subcontratou ou contratou esse funcionário que venha a se acidentar. Mas a maior perda de todas, óbvio, é a vida da pessoa que acaba sendo vítima desse tipo de situação. Então, por favor, não exponha pessoas a risco, dê um treinamento adequado, certificação adequada e tenha certeza de que eles vão estar fazendo o melhor trabalho com segurança e com qualidade, resultados que vão dar retorno para o seu cliente no final da instalação. O segundo tópico aqui que a gente pode falar é o mau dimensionamento dos cabos e das proteções. Então tem muita gente achando que a instalação da energia solar, por mais que já estamos aí com um mercado bem maior, bem mais avançado, mais profissionalizado, ainda tem muita gente se aventurando e tentando colocar ali como se fosse um padrão. Ah, toda a instalação, eu acho que esse inversor aqui, se eu usar um cabo de 10 mm tá bom, esse daqui acho que 16, e às vezes a pessoa não sabe o que está fazendo e acha que está economizando em não contratar um engenheiro com conhecimento para fazer esse tipo de dimensionamento. Às vezes vai lá e procura, olha, eu quero que você me emite uma RT, e se vira arranjando documentação de outra forma para conseguir homologação, mas faz a instalação toda de cabeça. Ou eu já vi também pessoas que contratam engenharia, né, ou tem engenheiros próprios, mas na hora da instalação acaba fazendo diferente, não consulta o diagrama unifilar. E aí
e isso pode levar a acidente. Vou até deixar aqui algumas fotos de um acidente que esse eu presenciei, não o acidente, né, mas depois do acidente eu fui chamado a fazer um laudo e realmente a gente viu ali que um determinado trecho do circuito estavam com cabos com bitola menor do que outro trecho, né? Então pode ser ali um erro de dimensionamento ou até mesmo, né, acabou usando o fio que tinha na hora e não se atentou a isso. Mas ainda que tivesse feito isso, se o disjuntor ali também estivesse adequado com a bitola dos cabos, o disjuntor atuaria antes do cabo pegar fogo, e aí você vê essas imagens que eu estou compartilhando com vocês. Então, mais um ponto para ter atenção. Então, não economize na hora de ter um bom projeto e na hora de fiscalizar o que está sendo de fato executado. O problema número 3 é fios de baixa qualidade. Então, às vezes preciso usar muito fio e eu sei que realmente pesa no orçamento de uma obra os fios, né? Então, às vezes eu vou ter lances de cabos de 20, 30 metros e aí são 3 fases, então multiplica isso por 3 e aí às vezes aparece lá um orçamento de um fio muito mais barato e aí fica aquela tentação, né, de usar o fio. Só que, pessoal, isso é um outro que eu também já testemunhei, de cabos que estavam corretamente dimensionados, corretamente instalados, mas ainda assim aqueceram e pegaram fogo. E aí quando foi se checar, eram cabos de fios que eram de baixa qualidade. Então o cabo ele vinha com a marcação de que era 6 milímetros quadrado, mas se você fosse decapar esse cabo, você notava que de cobre mesmo ali dentro tinha pouca coisa. Então fiquem atentos, não aceitem qualquer orçamento barato sem antes checar se esse produto tem as certificações e um atestado de qualidade que te dê uma mínima confiança, mínima segurança para aplicar esses cabos nas suas obras. Item número 4 é a corrente reversa. Eu já fiz um vídeo aqui bem específico só falando sobre a corrente reversa. Então, se você ainda tem dúvidas na hora de como que você vai fazer a ligação do seu circuito, quantas strings você pode colocar no inversor, quantas MPPTs esse inversor tem, quantos módulos eu posso colocar em série, se eu posso colocar em série módulos com tensões ou quantidades de módulos diferentes, tudo isso você tem que ter bem claro, tem que utilizar as melhores práticas, tá? Então eu vou recapitular algumas aqui, mas se você quiser mais detalhado sobre esse tema, clica no card aqui, pode procurar que nós temos um vídeo detalhando mais a questão da corrente reversa. Mas aqui vai algumas dicas bem rápidas. Então eu não posso colocar strings em paralelo, módulos de potência diferente, módulos de qualidades diferentes, ou ainda não posso ter circuitos com quantidade de módulos diferentes, porque senão eu vou ter uma diferença de tensão entre esses dois circuitos e aí ao invés dos dois somarem as correntes para alimentar o inversor, um vai começar a injetar corrente no outro como se fosse carga. Então observem sempre essa questão. E aí um outro ponto importante, na hora de você fazer o seu layout, lembre-se disso. Também não posso colocar em circuitos em paralelo, né, em strings paralelas, módulos que estão em arranjos, em posições diferentes. Então eu tenho um arranjo que está virado para o leste e outro que está para o oeste. Fatalmente, durante a manhã o do leste vai ter mais sol e do oeste menos sol, e depois de tarde a situação se inverte. Se eu tiver colocado os dois em circuitos em paralelo, em algum momento, ou na verdade em todos os momentos nesse meu exemplo, um vai estar com menos tensão do que a outra por causa de estar com alinhamentos diferentes em relação ao sol. Então eu vou ter também corrente reversa. A corrente reversa sempre pega fogo? Não. A corrente reversa ela pode dar um problema, ela pode vir sim a causar um incêndio quando você começa a ter mais de duas strings conectadas ali em paralelo e esse efeito acontecendo com uma certa recorrência. Então, em algum momento isso pode sim pegar um fogo e aí a gente ter esse tipo de imagem aqui que eu estou colocando para vocês. Número 5, inversores instalados em lugares de difícil acesso. Então, quando eu tenho inversores que estão em lugares que a norma já até fala que não é para usar, tá lá no mezanino, tá em um lugar que se eu precisar numa emergência eu tenho que subir numa escada, aí entra esse problema.
Por quê? O fato dele estar no mezanino não vai fazer queimar, não vai fazer pegar fogo, não vai causar o acidente em si. Mas você concorda que se você tiver um inversor, que ele está lá escondido, onde ninguém pode ver, e se de repente acontecer algum dos outros problemas que eu já mencionei aqui, né? E aí começou um curto-circuito. Se o inversor estiver num lugar mais visível, alguém pode sentir de repente um cheiro, ouvir algum barulho e tomar alguma ação antes que aquele problema aumente. Agora, se ele está lá escondido no mezanino, ninguém vai sentir cheiro, dificilmente alguém vai escutar algum barulho e se escutar não vai perceber o que é, e aí esse problema que poderia ser evitado desde o começo vai acabar acontecendo um problema muito maior. Problema número 6, não usar chave seccionadora. Muitos inversores hoje em dia já vêm com a string box integrada, e aí as pessoas acabam entendendo que se tem string box integrado não preciso de mais nada para proteger o inversor. Mas pessoal, pela norma é necessário sim utilizar pelo menos um equipamento para fazer o seccionamento para duas coisas. Primeiro, caso de manutenção e de repente uma emergência. Então o inversor começou ali a ter alguma coisa estranha, fazer algum barulho, fazer algum cheiro de queimado, você vai lá, a chave seccionadora desliga. Porque o que às vezes acontece, se o inversor der algum tipo de problema, algum curto interno, não tem como você desligar as placas, ou pelo menos não de uma forma muito ágil. E aí aquele problema vai crescendo. Se para você tomar ação você tem que colocar a mão lá no inversor que já está tendo um problema, ninguém vai colocar a mão. E aí o problema vai crescendo, aquele curto-circuito vira um princípio de incêndio e aí se torna um incêndio propriamente dito. Então, por favor, pessoal, realmente o inversor que tem string box integrada, você não precisa ali colocar fusível, não precisa colocar o DPS-CC, mas pelo menos o dispositivo de seccionamento, ou seja, uma chave seccionadora para poder desligar e ligar esse circuito sem ser diretamente do inversor, você precisa considerar. O sétimo e último ponto que eu vou trazer nesse vídeo, ele é muito sério e causou inclusive um acidente recente com mortes envolvidas, tá? Então foi um acidente fatal, então mais um ponto muito importante de você observar. Então é o seguinte, é o laudo estrutural. Então se você vai colocar 4 placas em cima de um telhado de uma casa, dificilmente você vai ter um problema. Mas se você vai fazer uma grande instalação com muitos módulos ali cobrindo um galpão, é o mínimo que você precisa fazer. Então, na verdade, por regra, faz sempre um laudo estrutural. Chama ali um engenheiro civil para fazer uma análise, porque às vezes você quer economizar nessa etapa. O que vai acabar acontecendo? Você vai economizar, mas se por algum motivo realmente aquela estrutura não aguenta, a sua instalação vai desabar. E aí de novo, pode só perder produto, pode só perder estrutura ou pode até levar vidas embora. Se nós formos pegar esses 7 pontos que nós já conversamos aqui, pessoal, o resumo é o seguinte: não adianta economizar com coisas sem qualidade e arriscando a segurança, seja dos seus profissionais ou das pessoas que vão utilizar esse sistema depois. Então fiquem atentos. Hoje o objetivo desse vídeo era falar sobre isso. Eu até trouxe aqui uma linguagem um pouco mais séria, porque esse é um assunto que a gente não pode rir muito, não pode ficar fazendo muita graça, porque é sério e nós temos que respeitar sempre a segurança e a saúde das pessoas e respeitar aqueles que infelizmente por causa de algum desses erros que a gente mencionou aqui nesse vídeo acabaram aí deixando seus familiares, seus amigos de uma maneira precoce. Então estejam atentos, cuidem bem de tudo que vocês estão fazendo. Se eu não mencionei algum item, fala aqui, contribui com a gente para que a gente possa ter essa discussão e levar tudo isso em conta, ok? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Comenta, por favor, se você chegou até o final. Segurança em primeiro lugar. Obrigado e até a próxima.